Hoje nós vamos falar sobre curando as memórias. Quero chamar aqui o meu convidado hoje especial, pastor Wellington Muniz, né? Amigão, camarada. Não vou dar aqui de Roberto Carlos não, mas amigo do peito e irmão camarada, né? Pastor Wellington Muniz é pastor da Igreja Batista Colheita em Piabetá. É o nosso coordenador também administrativo do nosso Esteban, Seminário Teológico Evangélico Batista Nacional. Então, o cara que controla aí todo o Esteban, toda a nossa EAD, né, a plataforma à distância. Então, esse é o responsável aí por tudo isso. Nosso EAD está funcionando também. Graças a Deus, o nosso irmão aqui, o Wellington, também, teólogo, né, um homem de Deus, formado também em teologia, e tem uma pós em psicopedagogia, né, tem sido usado aí empresário. O que mais, né? Vai a nossa live toda, né? Falando esse precedente do homem aí, mas é uma bênção. Acima de tudo, servo de Deus, um homem servo de Deus, tem temor a Deus e apaixonado pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Por isso, convidei para estar com a gente aqui nesta hora. E, pastor Wellington, dá um alô aí, pessoal, que já está nos acompanhando. Boa-vinda, uma boa noite aí, pessoal. Amém, graça e paz. É um grande prazer poder estar nessa live, nesse programa maravilhoso, que eu tenho acompanhado de casa, tá? Eu sou assíduo aí nas transmissões, tem me abençoado demais. De vez em quando eu mando também alguma pergunta lá para os convidados. E eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Deixar aqui também algumas palavras de carinho para minha esposa amada, pastora Josi, aquela que me acompanha desde, como eu postei esses dias, desde os 6 anos de idade, mas descobri hoje uma outra foto nossa, de antes ainda dos 6 anos. Então, nós temos andado juntos há muito tempo. As minhas meninas do coração, a Melina e a Paula, meus amores, né? Aquelas que têm trazido mais alegria à nossa família, sempre, orgulho da casa. E a nossa igreja, a Igreja Batista Colheita em Piabetá, eu já vi que o pessoal está aí acompanhando. Deus abençoe. Olha, convida outras pessoas aí, coloca no status, convida aí, manda para todo mundo. Isso é bom. Porque vai ser bênção, como tem sido sempre bênção aqui, né, pastor? Amém, amém. Sempre tem sido e hoje não vai ser diferente, né? Estamos na expectativa aí que hoje seja uma bênção maior ainda, né? Vai ser a bênção das bênçãos. Pastor Wellington, por que desse assunto? Por que ele quer falar sobre curando as memórias? Até onde você tem se envolvido com esse assunto? O que te motivou hoje a estar falando sobre isso? Amém. Bom, a nossa mente, ela é uma mente, ela não é estática, ela está sempre em construção, mas também, como diz como a própria física ensina, que a segunda lei da termodinâmica, todo sistema fechado tende à entropia. Então, se nós não estamos ampliando, inevitavelmente nós estamos regredindo. E o grande problema que nós temos, muitas pessoas, de forma generalizada, é que nós guardamos muita coisa na nossa mente que são fatores destrutivos para o nosso crescimento. E quando nós falamos crescimento, em todas as áreas, né, querido, a gente às vezes não vai adiante no trabalho porque a gente tem alguns sofismas, alguns traumas, alguns pensamentos que foram mal construídos, algumas memórias que são deficitárias. Enquanto nós temos aí razões para nos alegrar de uma forma muito ampla e nós não damos esse devido valor. E baseado nisso, nós entendemos, né, minha esposa e eu, nós trabalhamos com uma verdade. Tornou-se um lema quando nós trabalhamos com casais, que é Crie Memórias. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, nessa noite, é criar memórias que sejam saudáveis e o que nós precisamos fazer para curar aquelas que estão nos trazendo problemas. Um pouco disso aí que a gente pretende falar, mestre. Amém. Então, um assunto riquíssimo, né? Tem tudo a ver com a nossa vida hoje, tem tudo a ver com a nossa saúde emocional. Hoje se fala muito de saúde física, né? Que é coisa do tratar do corpo, academia, fitness, né? O cara ficar, né, malhado, mas pouco se fala da questão da mente.
né, da saúde mental, você ter uma boa memória, ter uma boa saúde mental, para poder viver, até poder viver plenamente, né, não só viver limitado à saúde do corpo. Então, pastor Wellington, vamos lá? Vamos colocar o nosso slide lá, vamos partir para o nosso assunto hoje, curando memórias, né? Então, aí é o grande desafio hoje do nosso pastorzão, que o Wellington está falando sobre curando as memórias. Aí a gente começa sempre com uma pergunta, né? E a nossa primeira pergunta é: qual o papel das memórias na formação no sistema de crenças? Né? Então, para quem não entende, sistema de crença é aqueles princípios de valores religiosos que você tem. Né? Quais são os valores religiosos que você tem, que você resguarda? Isso é um sistema de crença. Então, qual o papel das memórias na formação do sistema de crença? Essa pergunta é para mim, não, pastor Wellington. Muito bem. Então, nós tivemos o prazer, o privilégio de participar da construção de um trabalho acadêmico, um trabalho muito bem elaborado, que é um livro, Humanamente, né? Já tiveram aqui outros pastores aí que escreveram, co-participantes, é um sistema de coautoria. E o material, esse que está aí na tela, né? O material que me foi passado, o tema que me foi passado foi justamente o sistema de crenças. E como o sistema de crenças interfere na construção do indivíduo. Por que é que nós temos alguns medos? Por que é que nós temos alguns anseios? Por que é que nós temos algumas vontades? E eu me lembrei de uma série de coisas interessantíssimas que aconteceram. Você já se perguntou por que você gosta de praia? Por que você gosta de campo? Por que você tem medo de pessoas? Por que você não gosta de estar exposto ou exposta em grupos? Existe uma série de fatores que nós trazemos continuamente na construção da nossa infância, da nossa adolescência. E eu me lembrei de uma questão muito interessante, pastor, de uma jovem. Ela estava estudando em Harvard, ela tinha boas notas, tirava 9, 10 só, notas boas, mas ela tinha um problema sério com a mãe dela. Por quê? Porque quando ela era muito novinha, a criança, né, provavelmente ali nos 4, 5, 6 anos, eles estavam assistindo um programa de televisão e passou alguma cena lá e chamou a atenção da menina, porque a mãe estava abandonando a filha por conta de não estudar, alguma coisa nesse sentido. E ela perguntou para a mãe: mãe, se eu não estudar, você não vai mais gostar de mim? E a mãe, numa brincadeira, né, essas brincadeiras que se faz, a mãe disse: eu não vou gostar de você. E aquela criança assimilou o problema. E ela passou a vida inteira tentando estudar para ser aceita. Então, no sistema de crenças dessa menina, ela aprendeu que se ela não for a melhor possível, ela nunca vai ser aceita. E isso a gente vai construindo ao longo da vida. E o que fazer quando a gente chega a uma determinada... Inclusive, essa menina, ela passou por um tratamento, né, psicológico, terapêutico. Mas, a princípio, inconscientemente. Ela vivia, se esforçava, mas inconsciente. Se perguntasse para ela o porquê, ela também não sabia. Então, o que nós fazemos hoje? Nós tentamos ajudar as pessoas a entender o seu passado, a compreender os estágios da sua vida, por onde ela passou, para que ela também se compreenda, para que ela se entenda, para que ela se aceite, e aí a gente constrói, em cima disso, novas oportunidades, novas histórias. Então, a formação do sistema de crenças, muito bem colocada pelo pastor Marcos Sucupira, muito além disso também, na área psicológica, o sistema de crença está de uma forma geral, em todas as áreas da nossa vida, e ela interfere diretamente no nosso comportamento, na nossa juventude, na nossa fase adulta, e se não for tratado, na fase da velhice também. Então, as memórias, quem foi abusado, quem se entristeceu, tem muitas crianças crescem dentro de um lar saudável, mas às vezes coisas mínimas. Mas também, pastor, existem também memórias boas, saudáveis. Também. Né? A gente está falando mais das destrutivas, a gente vai chegar lá. Mas tem muita coisa boa até também. Até porque a pergunta, pastor, qual o papel também das memórias na formação do sistema de crença? Então tem coisa boa também, né? Não tem coisa ruim só, né? A gente viveu, né? A gente vai até citar aí mais para frente
uma frase interessante de Rubem Alves, mas daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Então vamos passar aí o slide para a gente ir acompanhando aí, né? Mais um tempinho aí, a gente já está passando outro slide aí para você poder... Isso aí agora é com o pastor Wellington, né? Então, já que a gente chegou no slide, olha que interessante. Essa é uma frase de Rubem Alves, né? Ele, um brilhante teólogo, um brilhante escritor, um brilhante psicanalista. E esse livro dele, Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente, um livro delicioso de ler, ele cita essa frase aí: nem sei se a infância da minha memória é uma infância acontecida ou é um devaneio poético. A infância que eu gostaria de ter vivido. E olha que interessante, tem muitas coisas que nós gravamos na nossa memória que elas nunca ocorreram. Uma criança, ela pode ter o seu amigo imaginário, ela criou lá um personagem e ele se relaciona, e essa criança ouve, né, alguma coisa desse personagem, cria é o famoso Fantástico Mundo de Bob. Não sei se o pessoal aí conhece esse desenho, mas tem uma galera mais nova que não sabe, uma galera muito mais antiga que também não sabe. Só a galera do meio termo aí sabe. Exatamente. Mas o que acontece? Nós absorvemos, a gente absorve informações que não necessariamente são reais. A gente ouve e a gente absorve porque a nossa mente, ela não tem, às vezes, uma cosmovisão tão ampla de mundo para entender de fato o que está acontecendo. Então, como ela pega apenas parte de um contexto, ela constrói uma história com um pouco de contexto que ela tem. E olha, se ela não tiver cuidado, ela vai transformar isso num sofisma. Né? Mas antes do sofisma, a psicologia chama isso aí também de ilusões, né? Da mente. A mente cria ilusões, coisas que não existiram, né? E você passa a viver como aquilo fosse verdade. Exatamente. E aí mora um perigo, né? Eu brinquei na igreja esses dias. Eu vou contar uma história aqui, se o pastor me permitir, se der tempo. Mas eu contei na igreja, pregando esses dias, eu disse, olha, sabe aquela esposa que acorda de madrugada e briga com o marido porque ela sonhou que o marido estava traindo ela? E aí teve os irmãos da igreja que disseram, aconteceu, então é uma coisa comum. E olha, parece que não, mas a nossa memória vai somatizando isso. O nosso inconsciente vai absorvendo isso e vai construindo. Chega uma hora que isso é real, para mais ninguém além de a gente mesmo. Às vezes não briga, mas vai acordar aborrecido, né? Não sabe por quê. Não sabe por quê. Não sabe por quê. Tanto o homem como a mulher também. O homem também. O camarada sai aborrecido por causa do sonho que teve. Pois é, porque essa questão que a gente precisa tratar. A questão do ciúme, né, pastor? Também é muito em cima das ilusões, da fantasia. E né? se a gente pensar que o ciúme também tem uma raiz histórica, né? É uma sucessão de fatos que vai ocorrendo ao longo do decurso da história da criança, do adolescente, às vezes por traumas, né? Uma pessoa que foi traída, ela não conseguiu se encontrar naquela situação, então ela entra num outro relacionamento carregando o lastro do relacionamento antigo. Então, na mente dela, muitas das vezes, a culpa é dela, também por aquilo. Né? E ela, porque ela não se cura internamente, ela continua amargurando, revivendo, ressentindo. E um dos fatores interessantes desse projeto da memória é que toda vez que nós lembramos de alguma coisa, nós revivemos e nós ressentimos. E se essas memórias não forem boas, se nós não dermos um jeito nisso, a gente com vai certeza, ter problema. Mas a gente vai... Tá dando aquela aguinha, dá vontade de falar, mas vamos falar do final. Isso é lá no final. A gente vai falar do resultado disso aí, né? Das boas memórias. Lá para frente. A gente lá vai para chegar frente, ainda. a gente vamos chegar lá. Vamos passar aqui. Né? Nós estamos aí já entrando aí no nosso segundo bloco aí. A hora passa rápido. Né? Já vão aí 40 minutos nossos, já foram. Né? Passa rápido. Depois, se quiser passar aquele vídeo, tá aí, tá? Sim, pode ser depois, pode ser agora, a hora que o pastor quiser. Se você quiser falar aí, dar um intervalozinho aqui antes da gente entrar no outro bloco. Entendeu? Ok. Então, deixa eu fazer um convite. Aliás, não está aqui comigo, né? Já está guardado ali, mas o livro que
Eu trouxe hoje presente aqui para o pastor Marcos. Obrigado. Tá para a nossa querida Fatinha. Autografado, né? Está autografado, está com dedicatória. Na verdade, até porque devo muito a ti. Dentro das minhas novas memórias da Convenção Batista Nacional, o senhor é uma das melhores. Que isso, rapaz, nem tanto. Na verdade, nem tanto, quando a gente chega... Olha bem, pensa comigo, quando nós somos abraçados, no momento em que a gente mais precisa de ajuda, como é que você se sentiria? Então, essas pessoas que se aproximam da gente no momento em que a gente precisa, elas ganham, sim, no nosso coração, é como se fosse um superpoder, né? E, graças a Deus, essa família nos recebeu muito bem. Aliás, essa igreja linda, pastor. Deus abençoe. Parabéns pelo ministério. Agora, eu ia fazer vou fazer essa pequena propaganda, se me permite fazer um merchan. Pode, com certeza. Então, nós estamos iniciando um programa, né? E é um programa familiar, e olha que você vai ver a chamada do programa aí. Nós vamos apresentar um programa na Mais TV, é um canal lá de Teresópolis, né? Tem alguns outros municípios vizinhos na região serrana. E qual é a ideia do programa? Você vai assistir a abertura dele e você vai entender logo a temática, a importância real desse programa, desse tema que a gente está colocando. Pode rodar, por favor? Então, essa é a abertura do programa, o programa em casa. E qual é a ideia? Nós vamos trabalhar de casa as temáticas da família. Amém. Então, é um programa totalmente produzido pela família. Hoje, além de teólogo e psicopedagogo, eu tenho minha esposa, que é teóloga, psicopedagoga e psicanalista. E nós temos as nossas meninas, né? A Melina está se formando em pedagogia e artes cênicas, e a Paula ainda está caminhando para o 2º grau aí, mas ela que cuida de toda a parte digital do programa, todo o backstage, ela que faz. E qual é a ideia? Abertura é um monte de fotos. Por quê? Porque nós trabalhamos essa ideia. Crie memórias. E a nossa casa ela é cheia de fotos para tudo que é lado. E o cenário também é um monte de fotos. E é interessante porque quando a gente olha as fotos da nossa família, a gente se lembra daquele momento maravilhoso, das viagens que nós fizemos, das brincadeiras, e a gente ressente, a gente revive. Então é comum, dentro de casa, a gente vai passeando e dá um sorriso, e dá uma gargalhada. Por quê? Porque a gente se lembra. É verdade, é verdade. É um padrão familiar que a gente aprendeu também, nesse sistema de crenças, né? A construção do sistema, que a minha família é muito assim, né? A gente se junta, final de semana, ou viagem, e a gente passa a noite, conversando e brincando e rindo. E toda vez que a gente faz isso, a gente fortalece o laço familiar. Então, dentro da questão da família, que é o tema principal, né, do nosso debate, da nossa conversa, bate-papo hoje, o que nós estamos semeando dentro da nossa família e o que nós estamos fazendo com aquelas memórias que são ruins. É verdade. E hoje, não está dentro do nosso script aqui, nós estávamos conversando ontem à noite, até puxar esse assunto aqui também, né? O mundo de hoje, se a gente deixar, contribui para destruir essas boas memórias. Né? Porque eu sempre brinco aqui com os casais da igreja e falo, casamento é feito de memórias, né? Aquela coisa de você sair, passear, depois pegar um álbum de fotografia, ficar vendo. E tem gente que dá todo o tempo que tem para conquistar as coisas para dentro de casa. Trabalho. Quando abre o álbum de fotografia, não tem nada para lembrar. Né? Aí parece que o casamento é coisa ruim, porque aí não tem memórias boas. Não tem. E esse é uma questão que acomete muito a nossa geração, e eu aprendi isso no seminário. Tinha um professor
que ele dizia que hoje a gente não tem tempo para mais nada. Nós somos a geração Robocop. A gente tem que estar sempre provendo, a gente tem que estar sempre criando, mas nunca é alguma coisa que nós tiramos proveito. É como se nós vivêssemos sempre em função de alguma outra coisa, de um outro alguém, e isso nos torna robôs, porque só serve, não vive. Ele dá, nunca experimenta. E a família, ela precisa ser semeada. Né? Tem um outro pastor que ele diz assim, para você colher, você tem que semear. É verdade. Né? Para você ter a sua família do seu lado, você precisa dar alguma coisa também. Né? E a família não precisa de bens. Isso a gente aprendeu, pastor. A minha filha, uma vez, ela está acompanhando aí, com certeza, e a gente brinca lá em casa assim, poxa, eu estou perdendo a infância, estou perdendo a sua infância. Hoje mesmo, é uma frase já comum para a gente. Eu cheguei em casa correndo, né? Comi qualquer coisa correndo, tomei banho correndo, e aí ela estava em casa, que a mãe está trabalhando, e aí eu dei um beijinho nela e falei, filha, perdoa o papai, porque o papai está perdendo a sua infância. Na verdade, ela já está grande, mas sempre foi uma preocupação. Olha quantas pessoas perdem a infância dos filhos, porque estão correndo atrás de construir alguma coisa para os filhos. Quando chega lá na frente... Vai ver que não construiu nada. Não construiu nada. O filho teve uma boa escola, o filho teve muito presente, muita roupa boa, teve brinquedo. Tem gente que trabalha, aí cresce, dá carro, dá viagens, mas nessa viagem ele nunca está. Ele manda. Não, mandei meu filho para a Disney, mandei para Paris, mas ele não está, ele não participou, ela não participou ativamente da construção do sistema de crenças, da base das memórias daquela criança. E aí, quando ela cresce, o que ela pensa? Ela já não dá mais valor à família. Família é uma coisa distante. Por quê? Porque ela nunca teve a dela. E isso é um grande problema. Então, a gente brinca lá em casa, mas é uma forma de estar sempre lembrando, espera aí, é mais importante eu dar alguma coisa para minha filha ou é mais importante eu me dar para minha filha? É verdade. Vamos seguir aqui, pastor Wellington? Senão tu não vai concluir teu esboço aí, Batista, não, hein? Eu não sei se vai dar para chegar no final desse esboço, vamos chegar. Né? O que são sofismas? Né? O problema dos argumentos. Aí você vai explicar aí, está lá embaixo, né? Você já botou a pergunta. Esse professor é bom, né? Que ele pergunta e já responde, né? Mas vamos lá, o que são sofismas? Até porque uma das coisas que mais me chamou a atenção na psicopedagogia é que ensinar o que é óbvio, né, fica assim, deixa o aluno muito frágil. Então, a gente pergunta, dá a resposta e gera discussão para poder a aula ser construída. Então, já coloquei a pergunta com a resposta. O que são os sofismas? São esses raciocínios que aparentemente são lógicos e eles são bem construídos, mas, na verdade, eles só têm o objetivo de produzir a ilusão. Eles não são reais. E a nossa vida, o apóstolo Paulo diz isso, né? Eu vou citar aqui o texto de Paulo. Coloquei, passa aí o slide seguinte. Olha lá, Paulo vai falando à igreja de Corinto, lá no capítulo, 2 Coríntios, capítulo 10, 4 a 5, né? E eu coloquei essa versão da revista atualizada, porque as outras não utilizam essa palavra. E ele diz lá, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. E eu vou até aí. Por quê? Porque esses sofismas estão na nossa cabeça. Nós temos raciocínios falazes, nós temos fábulas. Ele fala muitas das vezes quantas fábulas judaicas, coisas que são construídas e que a gente, às vezes, impede que o bom evangelho, que as coisas boas de Deus entrem no nosso coração. Eu tenho uma aluna, né? E ela, conversando um dia desse, ela falou uma coisa que... Eu estava dando aula de antropologia religiosa. E falando sobre aquela intriga da dicotomia com a tricotomia, e a gente conversando sobre alma, sobre espírito, entrou um pouco na soteriologia, sobre salvação, quem é que está salvo, e a aluna está lá ouvindo. E aí ela chegou no final da aula e falou, pastor, me ajuda aqui. O senhor está falando sobre alma, espírito, quem vai ser salvo, mas os animais não têm espírito. Então eles não vão para o céu. Questão antiga. Eles não vão para o céu.
Eu falei, por que você está perguntando isso? Não, porque eu fui criado desde pequenininho aprendendo que os bichinhos que nós temos, que morrem, eles vão estar no céu com a gente. Mas de onde você tirou isso? Não, é porque eu tinha muito daqueles folhetos dos Testemunhos de Jeová, e a gente via aqueles bichinhos, né? Um ser humano alisando os tigres, né? Fazendo carinho, leão. E quando ela falou isso, ela encheu os olhos de lágrimas. Paraíso na Terra. Ela encheu os olhos de lágrimas porque ela se deu conta de que os atributos do homem não são os atributos dos animais irracionais. Mas o que acontece com isso? Ela aprendeu. E sabe que ela aprendeu também? Que ela sofreu muito quando disseram para ela que Papai Noel não existia. Chorou demais. Mas são coisas que nós aprendemos. Agora, quando é uma coisa desse tipo simples, e quando nós crescemos aprendendo, por exemplo, eu tenho filhas. Imagina que minhas filhas crescem aprendendo que homem não presta. Ouvindo que homem não presta. É verdade. Né? Eu queria só dar uma pincelada aí dentro dessa questão do sofisma, né? Porque o sofisma, às vezes, ele é feito propositalmente, maldosamente. Maldosamente. Paulo critica até os sofistas da época dele, porque eram homens que eram pagos, eles eram pagos para criar uma história, defender uma história, e as pessoas acabavam acreditando naquilo, né? Então, e hoje a gente tem um perigo, como você falou, homem não presta, verdadeiramente assim, né? Aquela ideia... De que não presta. Os sofistas, como você está falando, a filosofia grega, que era muito bem desenvolvida, né, existia, mas ela questionava muita coisa. Então, precisava de um contra-argumento. Então, você pegava aquele que tem uma retórica muito boa, né, que fala muito bem, que constrói, que tem uma bela impostação de voz, ele ia para a ágora, lá para no meio da praça, e ele começava a falar. E olha, todo mundo consegue adeptos. Você pode falar a coisa mais louca mais absurda do mundo, que for. Mais absurda, alguém vai estar junto de você. Né? Tanto aí que a gente vai ver pelo mundo que tem mestre pra caramba, discípulo pra caramba, mas nem sempre o ensino é o correto. E é verdade. Os sofismas, nesse caso aí, sim, eram raciocínios que eram construídos, mas que não eram construídos numa base espiritual sólida. Né? Não tinha a lei, não tinha os profetas, não tinha o conhecimento de Deus e o conhecimento espiritual. Mas isso se aplica a várias etapas da nossa vida. Porque assim, nessa ideia de que você falou agora aí que o homem não presta, a gente sabe que tem todo um fundamento por detrás, né? Toda uma ideologia por detrás, principalmente dentro de um movimento chamado feminismo. Aquela ideia do que o homem não presta, a mulher é melhor que o homem, gerou essa competitividade entre homem e mulher, aquela coisa e tal. E a pessoa cria isso, faz disso uma verdade. E às vezes entra para o relacionamento já acreditando nessa ideia. Né? O homem não presta. Né? Então, cuidado. E não é verdade, né? Sim. Eu sou homem e presto. Minha esposa está ali, eu vou dizer isso. Não em cadeia nacional, em cadeia mundial. Minha esposa está acompanhando aí. Filha, você sabe que homem presta, né? Amém, glória a Deus por isso. Mas porque olha, você falou dos sofismas nesse ponto, né? Quando a gente fala de ideologias, a ideologia ela quer uma coisa e ela cria meios para alcançar. Isso. Né? Então ela tem um objetivo maior, mas ela tem micro-objetivos, né? Para chegar ao macro-objetivo. E aí ele vai construindo uma série de questões, questionando questões que são históricas, que são a base da nossa sociedade. Né? Nossa sociedade foi construída de uma forma sólida, com parâmetros justos, né? Parâmetros familiares que são cristãos. É verdade. A sociedade ocidental, ela é uma sociedade cristianizada. Ela pode não ser toda cristã, mas a base do cristianismo... Os princípios são judaico-cristãos. São todos ali. E precisa se desconstruir isso. Como? Como é que você desconstrói? Com uma ótima retórica, com uma fábula, com uma história maravilhosa, mas que ela não tem um contexto real. É verdade. Vamos lá, Rebeca, troca aí pra gente. Nós vamos mudar aqui o nosso slide. Avançar aí. No final já. Já estamos à beira do final. Rapaz! Qual o próximo passo, então? Né? A importância de construir novas memórias e adormecer as antigas. Né? Então, o pastor Hélito vai falar sobre isso aí, como você enriquecer as memórias, construir essas memórias atuais, né? E também adormecer as memórias antigas. Exatamente. A Bíblia ela vai citar uma série de momentos, Deus falando, né, através de profeta, através de apóstolo, através dos salmistas,
textos como, olha, você precisa se lembrar de alguma coisa. Você precisa se lembrar de alguma coisa. Ou, em alguns momentos, ele fala, você precisa esquecer algumas coisas. Né? E esse processo de se lembrar e se esquecer é um processo que nós precisamos exercitar na nossa mente. Na nossa mente, alguém disse certa vez que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode deixar que eles façam ninho. Né? Então, os nossos pensamentos, eles vão e vêm, e conforme nós vamos exercitando, eles vão se afastando. Na medida que nós vamos sobrepondo, né? A gente sobrepõe coisas boas no lugar dos velhos. A gente vai tirando rudimentos, que na verdade são rudimentos deploráveis, detestáveis, os traumas, e acrescentando as boas memórias. Por isso, pastor, a questão do crie memórias. Por exemplo, olha bem, o Salmo 77:11 diz, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Peraí, eu não vou recordar o que não presta. Eu não vou dar ênfase a isso na minha vida. Eu vou guardar agora aquilo que é bom. O texto de Lamentações mesmo, né, que é o clássico. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E o profeta está no momento tenso da sua vida, pregou um monte de coisa, vai dar ruim. Ele estava esperando que o juízo de fato viesse. Entretanto, eu não vou guardar a parte ruim, porque o mesmo Deus que disse que viria uma fase ruim, disse também que nos resgataria e viria a parte boa.